Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Hebreus Aleluia. capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreos capítulo 11. Así nos dice la palabra del Señor. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o versículo 11. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Oh, aleluia, glória a Deus, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem pode dizer amém diante desta palavra? Aleluia. Podemos nos assentar, meus irmãos. Podemos tomar asiento, mis hermanos. A palavra de Deus está nos falando aqui sobre a fé. La palabra de Dios nos está hablando aquí acerca de la fe. E a fé vem pelo ouvir, diz a palavra. Y la fe viene por el oír, dice la palabra. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, En Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. la Biblia nos dice que la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Nós temos lido aqui algumas coisas que acontecem por meio da fé. Nosotros hemos leído aquí algunas cosas que se dan por medio de la fe. E a primeira coisa que devemos saber Y lo primero que debemos saber é que a fé que Deus fala na sua palavra es que la fe que Dios habla en su palabra não é uma coisa humana, no es algo humano, não é uma coisa que é criado pela mente humana. no es algo que fue creado por la mente humana. A fé não é um poder que você mesmo tem de acreditar em alguma coisa. La fe no es un poder que usted mismo tiene de creer en algo. Não. No, A palavra de Deus está dizendo que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus.
La palabra de Dios nos está diciendo que por la fe nosotros creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De manera que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Muitas vezes nós achamos que nós vamos fazer alguma coisa em relação ao mundo que não aparece. Muchas veces nosotros creemos que vamos a hacer algo en relación al mundo que no se ve. A palavra de Deus está dizendo que nada do que existe no mundo visível La palabra de Dios está diciendo que nada de lo que existe en el mundo visible existe sem que tivesse vindo do mundo que não aparece. existe sin que hubiese venido desde lo invisible. A palavra de Deus está dizendo La palabra de Dios lo está diciendo. que o visível Que lo visible veio a existir vino a existir das coisas que não aparecem. de las cosas que no se ven. O visível Lo visible veio a existir vino a existir das coisas que não aparecem. de las cosas que no se ven. Não é o visível que forma algo que não aparece, No es lo que se ve que forma algo que no se ve, mas é o invisível, pero es lo invisible o invisível lo que invisible determina que determina as coisas que são visíveis. las cosas que se ven. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Deus é espírito. Dios es espíritu. Espírito não é algo visível. Espíritu no es algo visible. Este espírito chamado Deus, Este espíritu llamado Dios, ele existe antes de toda a matéria. Él existe antes de toda la materia. Tudo aquilo que é visível, Todo aquello que es visible, tudo aquilo que eu posso tocar, todo aquello que puedo tocar, tudo aquilo que eu posso entender com a minha mente humana, todo aquello que puedo entender con mi mente humana, tudo isto todo esto foi criado a partir do invisível. fue creado a partir de lo invisible. E tudo isto Y todo esto foi criado por Deus. fue creado por Dios. Este espírito Este espíritu chamado Deus, llamado Dios, ele é eterno, Él es eterno. ele pré-existe Él a preexiste todo e qualquer pensamento, a todo y cualquier pensamiento, sentimento, sentimiento, emoção emoción ou matéria o aún materia ou ainda uma energia. o aún alguna energía. Deus não é uma energia, Dios no es una energía porque ele criou a energia. porque Él creó la energía. Ele criou todas as coisas. Él creó todas las É cosas. por isto que a palavra de Deus fala Es por eso que la palabra de Dios nos que dice aquilo que o olho não viu, que aquello que el ojo no vio, aquilo que o ouvido não ouviu, aquello que oído no oyó, aquilo que nunca passou na nossa mente, aquello que nunca pasó por nuestra mente, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Porque todas as coisas visíveis Porque todas las cosas visibles vieram a existir vinieron a existir a partir das coisas que não se veem. a partir de las cosas que no se ven. A fé, portanto, La fe, por lo tanto, a capacidade de alguém la capacidad de que alguien pensar em alguma coisa, piense en algo, pensar que alguma coisa pode acontecer. pensar en que algo pueda pasar, Isto é um pensamento. esto es un pensamiento. Portanto, este pensamento Por lo tanto, este pensamiento também veio a existir, también vino a existir, também veio a ser criado también vino a ser a creado partir de Deus. a partir de Dios. Então não é o meu pensamento, Entonces es mi pensamiento, não é o pensamento chamado fé, no es el pensamiento llamado fe. aquele pensamento que nós chamamos fé. Aquel pensamiento que nosotros llamamos Este fe, pensamento não pode criar nada. ese pensamiento no puede crear nada. Eu não posso fazer nada a partir da fé humana. Yo no puedo hacer nada a partir de la fe humana. Eu não posso fazer nada. Yo no puedo hacer nada. Nada pode acontecer no mundo espiritual. Nada puede pasar en el mundo espiritual. A palavra de Deus fala La palabra de Dios nos dice que a fé humana que la fe humana tem capacidade de fazer apenas uma coisa. solamente tiene la capacidad de hacer una cosa. A única coisa
Lo único que a fé humana é capaz de fazer que la fe humana tiene la capacidad de é hacer condenar o ser humano. es condenar al ser humano. A Bíblia Sagrada nos diz La Biblia Sagrada nos que dice Deus nos deu uma capacidade que Dios nos dio una capacidad de, ao olhar a natureza, de que al observar la naturaleza, raciocinar razonar e chegar a uma conclusão y llegar a una conclusión de que Deus existe. de que Dios existe. Chegar a uma conclusão Llegar a una conclusión que é impossível que a criação exista que es imposible que la creación exista sem que haja um Criador, sin que haya un creador, sem que haja alguém inteligente sin que haya alguien inteligente que conseguiu fazer esta que criação. pudo hacer toda esta creación. E o apóstolo Paulo diz Y el apóstol Pablo que dice esta capacidade que esta capacidad que tem o homem que el hombre tiene de criar uma fé de crear una fe na existência de Deus en la existencia de a Dios partir das coisas que existem. a partir de las cosas que se ven, Então esta fé, entonces esta fe, diz a Bíblia, dice la que Biblia, ela é gerada que ya es a generada partir das coisas que existem. que es generada a partir de las cosas que existen. Quando se observa aquilo que existe, Cuando se observa aquello que existe, se chega então a esta fé. se alcanza entonces esta fe. Então a fé humana, Entonces la fe humana, ela vê o señores, pensamento mais puro, el pensamiento más puro, o pensamento mais próximo de Deus que o homem pode chegar. el pensamiento más cercano a Dios que el hombre pueda llegar, O pensamento que chega à descoberta que Deus existe a partir da observação das coisas que ele vê. el pensamiento que llega a la conclusión de que Dios existe a partir de las cosas que se ven, O pensamento mais puro, portanto, el pensamiento más puro, por lo o tanto, pensamento mais elevado que o homem tem, el pensamiento más elevado que el hombre tiene, só consegue tornar o homem indesculpável. solamente puede hacer al hombre inexcusable. Isto é o máximo que o homem pode alcançar, Esto es lo máximo que el hombre puede alcanzar, é ser condenado diante de Deus. es ser condenado delante de Dios. Isto é o máximo que a mente humana pode alcançar, Esto es lo máximo que la mente humana puede alcanzar, é fazer o homem es hacer al hombre condenado diante de Deus condenado delante de Dios e indesculpável. e inexcusable. Mas agora, Pero ahora a palavra de Deus fala la palabra de Dios nos dice a respeito dela mesma, a respecto de ella misma que a palavra que la palabra é o verbo de Deus. es el verbo de Dios. A palavra La é palabra o verbo de Deus. es el verbo de Dios. Esta palavra, Esta palabra, ela não foi criada pela mente humana. ella no fue creada por la mente humana. A Bíblia Sagrada, La Biblia ela Sagrada, não foi escrita ella no fue escrita por filósofos por filósofos que observaram a natureza, que observaron la naturaleza, observaram o visível observaron lo e visible chegaram a uma conclusão a respeito do invisível. y llegaron a una conclusión respecto a lo invisible. Este é o conceito de filosofia. Este es el concepto de O filosofía. conceito de filosofia El concepto de é que filosofía o ser humano, es que el ser humano, observando as coisas visíveis, observando las cosas ele visibles, projeta aquilo que é invisível. él proyecta aquello que es O invisible. ser humano, El ser humano, a partir de observar as coisas que existem, a partir de observar las cosas que existen, ele chega à conclusão, como Platão chegou, él llega a la conclusión, como lo hizo Platón, que há uma alma, que hay un alma, que o homem não é só matéria. que el hombre no es solo materia. Isto a filosofia alcança. Esto la filosofía puede alcanzar. A filosofia, então, ela sai do visível La filosofía entonces sale de lo visible para tentar chegar no invisível. para tratar de llegar a lo invisible. Mas a Bíblia Sagrada Pero la Biblia Sagrada não foi escrita por filósofos. no fue escrita por filósofos. Buda Buda foi um observador da natureza. fue un observador de la naturaleza E ele chegou a conclusões. y él llegó a conclusiones E essas conclusões projetaram alguma coisa na sua mente no mundo invisível. y esas conclusiones proyectaron algo en su mente en el ámbito invisible. Os formadores da doutrina hindu, Los formadores de la doctrina hindú, observando a natureza,
observando la naturaleza, eles chegaram a conclusões que eles pensam que são corretas no mundo invisível. ellos llegaron a conclusiones que consideran correctas en el mundo invisible. Confúcio, ao olhar os homens, Confucio, al mirar a los ele hombres, chega a conclusões da alma humana él llega a conclusiones del alma humana e assim por diante. y así por delante. Todos os homens, Todos los hombres, todos os filósofos, todos los filósofos, todos os fundadores de religião, todos los fundadores de religión, eles observaram o visível ellos observaron lo e visible tentaram então chegar a conclusões do mundo invisível. y trataron de llegar a conclusiones del mundo Mas invisible. a Bíblia Sagrada, Pero la palabra de Dios, la Biblia ela não Sagrada, foi escrita por filósofos, ella no fue escrita por filósofos, ela não foi escrita por homens que chegaram a conclusões a respeito do mundo espiritual, olhando o mundo material. ella no fue escrita por hombres que llegaron a conclusiones del mundo espiritual mirando al mundo material. Você nunca vai ver na Bíblia Usted nunca va a ver en la Biblia algum escrito alguna escritura que foi uma conclusão bíblica melhor, que foi tomada a partir da observação do mundo visível. una conclusión bíblica que fue tomada a partir del mundo visible. De Gênesis a Apocalipse, De Génesis a Apocalipsis, nada na Bíblia, nada en la Biblia, absolutamente nada, absolutamente nada, é concluído se concluye a partir da visibilidade que temos do mundo natural. a partir de la visibilidad que tenemos del mundo natural. A palavra de Deus, La palabra de Dios, a Bíblia la Sagrada, Biblia Sagrada, ela vem ella viene por meio de uma coisa por medio de algo chamada revelação. llamada revelación. Revelación. A revelação não vem da observação da natureza. La revelación no viene de la observación de la naturaleza. A revelação não vem do empirismo, La revelación no viene del empirismo, da observação da experiência. de la observación de la A experiencia. revelação vem diretamente do mundo invisível. La revelación viene directamente del mundo invisible. E a revelação muitas vezes contraria o mundo visível. Y la revelación en muchas oportunidades contraría el mundo visible. Muitas pessoas dizem para o cristão: Muchas personas le dicen al cristiano, me prove pela ciência, pruébame por la ciencia, me prove pela ciência pruébame por la a ciencia, veracidade da Bíblia, la veracidad de la Biblia, me prova pela ciência pruébame por la ciencia que existe Deus. que Dios existe. Se isto alguém quiser fazer, Si esto alguien quiere hacer, será totalmente frustrado, se frustrará totalmente, porque nós só poderíamos entender o mundo invisível pela ciência porque nosotros solamente podríamos entender el mundo invisible por la ciencia se o mundo invisível fosse criado a partir do mundo visível. si el mundo invisible fuese creado a partir del mundo visible. Porque o método científico Porque el método científico manda observar as coisas que se veem. manda observar las cosas que se ven. Toda ciência humana Toda la ciencia humana é criada es a creada partir de algo que se vê, a partir de algo que se ve, a partir de algo que se prova. a partir de algo que se pueda Isto probar. é a ciência. Esto es ciencia. A filosofia humana La filosofía humana procura pegar algo que vê procura tomar algo que ve para explicar o que não se vê. para explicar lo que no se ve. E a ciência humana, Y la ciencia humana, a técnica la humana, técnica humana, ela procura explicar o que se vê ella busca explicar lo que se ve a partir de uma experiência daquilo que se vê antes daquilo que se quer explicar. Ella busca explicar lo que se ve a partir de una experiencia ya pasada de algo que también se ve. Então toda filosofia humana, Entonces toda la filosofía toda humana, ciência humana, toda la ciencia humana, ela parte, ella parte, ela começa ella a comienza partir daquilo que se vê. a partir de aquello que se ve. Mas a Bíblia está dizendo Pero la Biblia está diciendo que tudo que existe que todo lo que existe vem proviene não de algo que se vê. no de algo que se ve. A palavra de Deus está dizendo, La palabra de Dios está diciendo, e a lógica explica isso, y la lógica lo explica, que tudo que existe que todo lo que existe veio antes vino antes de alguém de que alguien inteligente, inteligente, poderoso, poderoso, glorioso, glorioso, extraordinário, que a extraordinario, partir do nada que
partir de la nada. Crea aquilo que existe. Aquello que existe. É por isso, senhoras e senhores, Es por eso, señoras y señores, cientistas deste mundo, científicos de este mundo, não sejais ignorantes. no sean ignorantes, Não sejais tão estúpidos no sean tan estúpidos a ponto de querer explicar Deus com a ciência. al punto de querer explicar a Dios con la ciencia. Porque não foi a matéria que fez Deus, Porque no fue la materia que hizo a Dios, mas foi Deus que criou a matéria. pero fue Dios que creó la materia. Quem pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? ¿Quién puede levantar su mano y glorificar a Dios? Aleluya. Então, minhas senhoras e meus senhores, Entonces, mis señoras y señores, a fé humana, la fe humana, que é baseada na observação, que se basa en la observación, que é baseada na experiência, que se basa en la é experiencia, a partir de uma coisa que você vê. ella surge a partir de algo que usted ve. Então, quando você tem uma experiência, Entonces, cuando usted tiene una experiencia, debaixo de alguma circunstância, bajo alguna circunstancia, aquilo cria no teu pensamento aquello crea en tu pensamiento raciocínio lógico un razonamiento lógico de que se debaixo dessas circunstâncias de que si debajo de esta circunstancia aconteceu este resultado, se dio este resultado, luego, luego, se outra vez as mesmas circunstâncias acontecerem, si otra vez se dan las mismas circunstancias, então vamos alcançar o mesmo resultado. entonces obtendremos el mismo resultado. Esta é a fé humana. Esa es la fe humana. Este é um raciocínio humano Esto es un razonamiento que humano surge a partir de coisas visíveis. que surge a partir de cosas visibles. Mas a palavra de Deus está nos falando Pero la palabra de Dios nos está a diciendo respeito de uma fé a respecto de una fe que vem além deste mundo que visível. viene mucho más allá de este mundo visible. Esta fé Esta fe não é baseada num raciocínio lógico. no se basa en un razonamiento lógico. Não. No. Esta fé é sobrenatural. Esta fe es sobrenatural. E diz a palavra Y dice la que palabra esta fé que esta fe vem a partir viene a partir da revelação. de la revelación. Vem a partir Viene a partir do mundo invisível. del mundo invisible. E diz a palavra Y dice la que a palabra fé que la fe vem pela pregação. viene por la E a predicación. pregação Y la predicación dessa revelação. de esa revelación. Quando a pregação chega na tua mente, Cuando la predicación llega a tu mente. quando você ouve a palavra Cuando tú oyes la palabra ungida pelo Espírito Santo, ungida por el Espíritu é Santo, algo sobrenatural. es algo sobrenatural. Você nem sabe por que acreditou. Tú no sabes ni el por qué pudiste creer. Quantas pessoas que vieram a Cristo. ¿Cuántas personas que vinieron a Cristo? Você lembra do dia que você aceitou Jesus? ¿Recuerdas el día que aceptaste a Cristo? Você começou a ouvir a palavra Tú comenzaste a oír la e de palabra repente veio um negócio na tua vida. y de repente sucedió algo en tu vida. De repente veio um clique na tua vida. De repente hizo clic en tu vida E veio um negócio assim em você. y vino algo así en ti. Eu tenho que aceitar Jesus. Yo tengo que aceptar a Eu tenho Jesús. que aceitar Yo tengo Jesus. que aceptar a Jesús. O pregador não fez nenhuma experiência na tua frente. El predicador no hizo ningún experimento delante de ti. O pregador não provou nada para ti. El predicador no te probó nada. Você não viu nenhuma experiência de laboratório. Tú no viste ningún experimento de laboratorio. Mas alguma coisa aconteceu dentro de você. Pero algo sucedió dentro de ti. Alguma coisa aconteceu dentro de você. Algo sucedió dentro de ti. E você simplesmente disse sim. Y tú simplemente dijiste sí. E você simplesmente se levantou naquele dia. Y tú simplemente te levantaste en aquel E día. você correu para frente. Y corriste adelante. Porque veio fé no teu coração. Porque vino fe en tu corazón. Não uma
uma fé do mundo visível, no una fe del mundo visible, mas uma fé que veio desde a eternidade. pero una fe que viene desde la eternidad. A palavra de Deus diz La palabra de Dios que dice antes da fundação do mundo, que antes de la fundación del mundo, Deus olhava para Cristo, Dios ya miraba a o Cristo, Pai olhava para Cristo, el Padre miraba a e o Cristo. Pai via em Cristo ¿Y qué el Padre veía en Cristo? a igreja. La iglesia. Ele via no verbo, Él veía en el verbo. ele via no verbo, Él veía en el verbo. no verbo, En el verbo. que tudo foi feito por ele, Y todo fue hecho por e Él. sem ele Y sin Él, nada do que foi feito se fez. nada de lo que fue O hecho se verbo hizo. invisível El verbo que invisible criou as coisas que creó visíveis. todas las cosas O visibles. Pai via no verbo, El Padre veía en el o verbo. verbo invisível. El verbo Ele invisible. via a igreja visível. Él veía la iglesia Ele via a visible. mim. Ele me veia a Ele mim. via a ti. Ele me veia a ti. Ele via a você. Él veía a cada uno de ustedes. E esta palavra poderosa Y esta palabra poderosa é a palavra de Deus. es la palabra de Dios. Diferente de toda outra e qualquer filosofia. Diferente de toda y cualquier filosofía. É por isso, minhas senhoras e meus senhores, Es debido a esto, mis señoras y que o señores, diabo tem ódio desta que palavra. el diablo odia esta É palabra. por isso que Satanás Es por eso que Satanás quer que os nossos cultos quiere que nuestros cultos não tenham palavra. no tengan É palabra. por isso que o diabo é o inimigo número 1 da escola bíblica dominical. Es debido a esto que el diablo es el enemigo número 1 de la escuela bíblica Saiba de dominical. uma coisa, Richard, Sepa algo, Richard, que o diabo é teu inimigo, que el diablo es tu enemigo. porque tu traduz as revistas da escola bíblica para o espanhol. Porque tú traduces las revistas de escuela bíblica en Ele quer español. te destruir. Él te quiere destruir. Ele quer acabar com a tua fé. Él quiere terminar tu Ele fe. quer mexer nas tuas emoções e te entristecer. Él quiere tocar tus emociones, Porque entristecerte. ele tem ódio da palavra. Porque él odia la palabra. Ele tem ódio da Él pregação. odia la predicación. Oh, aleluia. Aleluia. Porque todas as coisas que há no mundo Porque todo lo que hay en el mundo são coisas visíveis, son cosas visibles, feitas, creadas, hechas a partir do invisível. a partir de lo invisible. Mas nós temos alguma coisa. Pero nosotros tenemos Nós algo. temos alguma coisa Nosotros tenemos algo que é do mundo invisível, que es del mundo mas que invisible, está no mundo visível. pero que está en el mundo É o visible. milagre da palavra. Es el milagro de la É o palabra. mistério da palavra. Es el misterio de É la o mistério palabra. da palavra. Es el misterio de la palabra. E é por isso que quando ouvimos a palavra, Y es por eso que cuando oímos la palabra, então o mundo invisível entonces el mundo não é o invisible meu pensamento, no es mi não pensamiento, é a minha lógica, no es mi lógica, não é experiência química, no es la experiencia não é química, experiência física ou biológica. no es la experiencia física o Não. biológica. No, Não, no, não, no, não, no, não. no. Este pensamento ese que a pensamiento Bíblia chama de fé, que la Biblia llama este fe, pensamento poderoso este pensamiento que a poderoso Bíblia chama fé, que la Biblia llama ele fe, vem Él viene do mundo invisível. del mundo